aprender um pouco sobre a cultura, né? Porque às vezes a gente vai pregar, a gente vai ensinar e a gente fala sobre um profeta, a gente fala sobre, às vezes, uma pessoa, um personagem bíblico, mas você talvez não tenha profundidade de quando foi, aonde foi, né? Como se deu aquele caso, quem foi Ruth, né? De onde veio Jesus, qual é a linhagem, qual é a tribo, qual é a família, né? E aí a gente às vezes se perde nesses assuntos, porque às vezes a gente se atém mais à questão do versículo bíblico, né? Você lê o versículo bíblico, para você, a Bíblia, ela às vezes ela não vai trazer todo o contexto ali de datas, de épocas, né? Então você precisa de alguns estudos a mais, alguns trabalhos a mais, e este seminário básico ele nos dá essa base, né? Para a gente poder entender e ter uma melhor qualificação para a gente poder falar sobre os acontecimentos bíblicos, né? A Bíblia é o nosso livro de fé, regra e fé, então a gente precisa se aprofundar no conhecimento bíblico, se aprofundar no conhecimento acerca do povo de Deus. Israel é a referência da igreja, né? A referência da igreja é Israel, porque se não fosse por Israel, né, a gente não teria Jesus, a gente não teria a promessa, a gente não teria a graça, né? Eu acho que hoje nós estamos vivendo o melhor momento de se pregar sobre a graça. Sabia, Leandro? Nós estamos vivendo hoje, esses dias, aqui no Brasil, o melhor momento de se pregar sobre a graça. Sabe por quê? Por causa do indulto do Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira é aquele deputado federal que, né, bateu contra lá o ministro e ele foi condenado. Não vamos entrar no critério, né? Porque para mim foi injusto a sua condenação, né? Para mim a condenação dele foi injusto, e a forma com que foi feito, né? O mesmo juiz que foi vítima virou acusador, virou tudo e fez tudo e condenou o camarada. Então não vamos nem entrar por esse viés, não. Vamos pensar assim, o camarada cometeu realmente um grande crime, né? E agora ele vai ter que pagar, ele vai ter que puxar a cadeia. Aí, quando estava tudo certo para ele pagar o preço, vem uma autoridade superior, autoridade maior, e escreve uma graça constitucional, que o nome é esse, graça constitucional, que significa perdão pelo seu erro. Ou seja, ele cometeu o erro, né? Vamos dizer, supostamente, né? Ele cometeu o erro, a justiça condenou ele pelo erro que ele cometeu, e quando ele ia pagar pelo erro, vem uma autoridade maior e fala, calma, eu vou te dar a graça constitucional e você não vai ser preso. Pois é. Então, isso é a melhor maneira de se explicar a graça de Jesus. Porque é justamente isso, né? Nós não tínhamos condições nenhuma de escapar da condenação, né? E quando estávamos já no caminho da condenação, vem Jesus e fala, calma, eu vou te dar a graça e vou te perdoar os seus pecados aí, né? Você realmente foi pecador, você realmente pecou, mas eu vou te perdoar assim mesmo. Isso é de vontade própria da autoridade, né? Isso é de vontade própria da autoridade, é discricionário. O que é discricionário? É aquilo que você faz de acordo com o seu entendimento, né? Você entendeu que aquela pessoa merecia graça. É isso? Então a história de Israel, ela vai falar, né, sobre, aqui nós vamos estudar um pouco sobre as origens, sobre a raiz de onde veio Jesus, né? Nós começamos falando, né, sobre Israel saindo lá do Egito, passou depois pelo deserto, aí nós falamos ali sobre os livros que foram recebidos, né? Levítico, é o livro da lei, recebido no início, depois Deuteronômio, recebido lá no final do deserto, os 40 anos do deserto, né? Depois Josué, as conquistas, morre Josué, aí quem substitui? Depois Josué morreu, quem substituiu? Foi quem? Oi? Ninguém substituiu. É isso aí, Miranda, tá certo. Veio o período do juízo. Quem substituiu? Josué. Quem, Manoel? Pelo amor de Deus, Manoel. Misericórdia. Ele não estava, não. Não estava na novela, não. Né? Pois é.
E olha que nós falamos isso aqui um monte de vezes, né? Então, veio Josué, Josué morre, não tem ninguém para suceder Josué. Aí é instalado o período teocrático, né, que é o período do juiz, onde Deus diretamente governa o povo a partir dos juízes, né? Então, sempre Deus levanta, de tempo em tempo, Deus levanta um ou outro para poder lutar as guerras de Israel, para livrar Israel, e sempre Israel caindo nos mesmos pecados, né? Quanto tempo foi o período do juiz? Isso o Manuel sabe. De 320 a 360 anos, né? O período que os juízes predominaram aí, esse período. Aí depois disso, no final, quem é o último juiz? Quase, né? Samuel. Samuel, o último juiz. E aí, Samuel, como último juiz, ele unge 2 reis. Quais são os reis que ele ungiu? Saul e... Sim, teve esse processo, mas os grandes reis que estiveram, primeiro foi Saul e depois Davi, né? Mas teve o filho de Saul, que reinou também, depois nós vamos falar aqui, Ibis, não sei o quê, Isbosete, alguma coisa assim. Não, não é Mefibosete, não. É Isbosete. Isbosete. É Isbosete, não é Mefibosete, não. Mefibosete é filho de Jonatas, né? Agora, Isbosete é filho de Saul, que reinou sobre as tribos do norte, né, durante um período de 7 anos, e enquanto isso, Davi reinava no sul, a tribo de Judá, né? Aí depois Davi assume todo o reinado de Israel, então Davi foi o segundo rei aí de Israel. Mas vamos lá, vamos à primeira, a introdução ali na escola teológica e tal, a unidade e a formação do povo de Israel, introdução, a rebeldia. Oi? A rebeldia sempre foi uma característica dos israelitas. Olhando ao seu redor e vendo que os povos pagãos tinham seus reis humanos, os israelitas decidiram que também queriam um rei, né? Diante da demanda do povo, Deus concede o que eles queriam. E através do profeta Samuel, o Senhor unge os primeiros reis de Israel, dando com isso início ao período que chamamos de monarquia israelita. Então, vamos lá. Quando Deus fala com Samuel que Samuel deveria, né, ungir o rei, isso não porque estava no coração de Deus, mas estava no coração do povo, né? O povo começou a olhar em volta e ver que todos os países, todas as cidades ali, né, eles tinham os reis, e aí o povo começou também a querer um rei. Começou a querer um rei. E assim eles fizeram, né? Pediram o rei, e Samuel relutou, mas depois Deus falou com Samuel, Samuel, eles querem um rei, dá a eles um rei. Mas deixa bem claro para eles o que vai ser o rei. Os filhos deles vão servir de cavalo para carregar o rei, né? Porque antes era cultura jogar aquelas gincanas nas costas aqui assim, né? E o rei sentava em cima. Então os filhos deles vão servir de transporte aí, de carro. As filhas, né, vão servir também trabalhando. E aí foi só falando, né? As coisas que iam acontecer. As lavouras, eles teriam que tirar a parte do rei, ou seja, os impostos e tal, e tal. Os filhos iam ter que ir para a guerra. E foi colocando tudo, né? Tudo que haveria de acontecer com o povo. Mas mesmo assim o povo, não, a gente quer um rei. A gente quer um rei, a gente sabe disso, mas a gente quer um rei. Então dá a eles um rei, né? Interessante foi que o chamamento de Saul foi até, vamos dizer assim, né? Foi até um chamamento com a característica divina. Porque a história de Saul diz que ele trabalhava no pasto, o pai dele tinha umas jumentas, né? E as jumentinhas dele sumiu. Aí o pai dele mandou ele ir atrás procurar. E foi ele e um outro capanga junto com ele, né? E rodaram, sai de uma cidade para outra, de uma para outra, de uma para outra, e rodando e nada. Aí o que estava com ele falou: vamos fazer o seguinte, lá na cidade tal, me fala agora a memória, tem um vidente, né? Porque na época os profetas eram chamados de vidente. Tem um vidente, a gente pode ir lá que ele vai dizer. E quando Saul chega lá, na verdade, um dia antes, era Samuel que estava lá, Deus já havia falado para Samuel, Samuel, eu vou trazer aqui a pessoa que vai ser o rei de Israel.
E você vai fazer assim, 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 assim com ele. Ou seja, então o próprio Deus criou uma situação para levar Saul até Samuel, né? Para levar Saul até Samuel. E assim foi. E quando chegou no momento de Samuel apresentar Saul como rei, né, diante de todo o povo, ele ungiu Saul fora do povo, mas depois ele ungiu mesmo no modelo antigo, né, de derramar óleo sobre a cabeça. Mas depois ele ia apresentar ele diante do povo, e quando ele foi, que reuniu o povo todinho e estava para apresentar, cadê Saul? Se escondeu. Estava escondido no meio das bagagens. Aí o pessoal, aí, cadê? Samuel, Senhor, cadê o homem? Aí o Senhor está escondido no meio da bagagem. Né? Aí foi lá e tirou o bitelão. Diz que Saul, ele sobressaía de todos os homens de Israel do ombro para baixo. Ou seja, o maior homem de Israel batia daqui para baixo dele. Então, diante do povo, ele não escondia. Você podia dar aquela multidão de gente, você via a cabeça dele lá, no meio de todo mundo lá. Estava ele lá. Né? Então, não escondia. E outra coisa, irmão, que é interessante, quando você lê essa história, você vê que quando Samuel falou com Saul, que Deus haveria de constituir ele, que ungiu ele, e que Saul saiu da presença de Samuel, o coração de Saul foi outro, diz a Bíblia. Ou seja, Saul ele já começa a enxergar agora não mais como, vamos dizer ali, né, um homem do campo, um homem que estava atrás da jumenta dele, né? E ali Samuel falou, ó, pode ficar em paz, que a jumenta já foi encontrada, e agora seu pai está desesperado atrás de vocês, mas pode ficar tranquilo, né? E quando ele orou, que derramou óleo sobre Saul, o coração de Saul já saiu outro. Saul já se transformou num outro homem ali, né? E a princípio ele ia bem diante de Deus, só que depois ele acabou fracassando, né? Ele acabou pecando diante do Senhor. Mas a princípio ele teve sim um chamamento. Vamos lá. A história e a formação do povo de Israel, quem está estudando, os objetivos de hoje, né? Os objetivos pedagógicos aqui é apresentar o pano de fundo para a formação da monarquia em Israel, expor os livros de Ruth, 1º e 2º Samuel, em seus contextos históricos, tema e datação, autoria, e na forma como o profetismo foi reconfigurado a partir da ação de Samuel. Então, isso aqui é a nossa proposta de hoje para a gente poder aprender. Pano de fundo ali, formação da monarquia de Israel, né? Hoje nós vamos dar um passo a mais na história de Israel. Nós já chegamos ao período, né, dos juízes, período ali que isso eu acredito, irmãos, que a gente está construindo essa formação de Israel de forma que o entendimento vai nos guiar daqui para frente. Quando você abrir sua Bíblia, você ouvir alguém pregando sobre esses momentos, você automaticamente já vai saber qual o período que está falando. Esse período foi o período dos juízes? Esse período já era o período dos reis? Esse período foi antes dos juízes? Antes dos reis? Então você vai saber diferenciar, né? Já vai saber diferenciar. E a gente está indo cada passo a passo desses períodos aqui, construindo um conhecimento aqui para a gente. Então vamos lá. A monarquia aqui é o pano de fundo, né? Como que começa todo o processo da monarquia? Vocês sabiam que até hoje o judeu aguarda o rei? Eles aguardam o Messias, né? Eles aguardam um reino, não é isso? O judeu ainda vive muito firme essa esperança, né? E vocês sabem onde está a base do rei? A linhagem que eles aguardam o rei? Oi? Não. De qual linhagem? Qual linhagem? Da linhagem de Davi. E aí você vai encontrar na Bíblia que Deus fez pacto com Davi de que o seu reino seria eterno, né? Ou seja, nunca faltaria rei sobre a descendência de Davi. A família de Davi era uma família real. Dali nasceu a dinastia, né? Saul não fez dinastia. Davi fez dinastia. O que é a dinastia? Dinastia é quando você passa o poder, tanto de rei ou de príncipe, de pai para filho, de pai para filho, pai para filho. Isso é dinastia, né? Oi? Então, tiveram, porque Israel teve distante uma época, né? Se dividiu, mas o reino que Deus fala sobre Israel é sobre todo Israel, né? E Davi, ele foi reino sobre todo Israel. Ele reinou sobre todo Israel.
Depois, pelos seus pecados, pelas suas falhas, né? Acabou os filhos. Aí veio uma ruína na vida deles, né? Irmão matou irmão, o irmão estrupou irmã, o filho tentou matar Davi. Aí foi só problema, né? É, também não? Tá bom, Lodi, vai com Deus. Deus abençoe. Então, irmãos, aí a gente tem esse período, né, em que aconteceu diversas coisas ali entre Davi, os seus filhos, né, entre tudo o que veio a ocorrer dessa formação da dinastia, né, a gente vê aí mas foi a única família que Deus constituiu para ter dinastias. E depois a gente vai ver que Jesus também vem dessa descendência, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre Ruth, 1º e 2º Samuel, e os contextos históricos, né? Vamos lá, Manu, passa aí. O livro de Ruth tem o seu nome derivado de sua principal personagem, que era Ruth a Moabita. A tradição judaica atribuiu a Samuel a autoria do livro, e os fatos relatados no livro de Ruth abrangem um período de cerca de 11 anos, na época em que Israel era governado pelos juízes, mas alguns intérpretes, devido à linguagem usada no livro, inserem sua escrita no período da monarquia de Israel. A narrativa mostra como Ruth tornou-se a ancestral de Davi, o que também é confirmado pela genealogia de Jesus Cristo, apresentada em Mateus 1. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Então veja bem, irmãos, essa genealogia está no livro de Mateus, capítulo 1, do verso 5 ao 6. Aqui nós vamos ver que Ruth, ela era uma moabita, né? Ruth era uma moabita. E aí a gente vai ver aqui, Samuel é tido como o escritor do livro de Ruth, né? Esse período do livro compreende um período aí de cerca de 11 anos. Uma das informações que a gente vai ter ali de Mateus, que ele vai fazer referência a Ruth, né, que era moabita. Aí ele vai dizer assim, ó, Mateus, Salmão gerou Raabe. Raabe era quem? A prostituta. Aquela que fez parte lá no período de Josué, né? Quando Josué e Caleb, né, isso, quando os espias entraram na terra, né? Quando os espias entraram na terra e que ela escondeu os espias, não é isso? E aí eles fizeram um pacto com ela, ó, deixa aí um pano de escarlate na sua porta e tal, e quando a gente vier, a casa que tiver com esse pano de escarlate vai ser livre. Então aquela prostituta entrou para a genealogia também de Jesus. Por quê? Porque ela guardou os homens de Deus ali e livrou eles em vida, né? Então aí você vai ter aqui na história, Salmão gerou Raabe, que era aquela prostituta, né? É, isso, desculpa. E Salmão gerou de Raabe, né, a Boaz. Gerou Boaz. De Raabe ele gerou Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed. Ruth, depois nós vamos falar um pouquinho da história dela, né? Boaz era um parente que foi resgatador dela, uma cultura também. Eu até coloquei. Ah, não coloquei esse vídeo, não. Coloquei sobre a. Coloquei sim, sobre a questão da herdade, né? De um filho para outro e tal. Então vamos lá. Aí Boaz gerou de Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Né? Então, olha bem, irmãos. Tem coisas que a gente parece até não ter muita explicação. Né? Poxa, do errado Deus fez o certo. Né? Porque se você pegar Raabe, prostituta, Ruth, moabita, né? Salomão, filho de um pecado. Né? Não que ele nasceu sob o pecado, mas a mulher era fruto do pecado. Né? Davi matou o marido dela, né? Teoricamente falando assim, porque botou ele na frente da guerra lá, comete um homicídio e um adultério. Filho da Uri, é. Uhum. Uhum. Sim, foram dois.
não podia casar com mulheres de outros povos, né? Então você tem aí na história, aí e dessa descendência você vai ver lá que tem Jesus. Ou seja, Jesus veio de uma descendência bagunçada, vamos dizer assim. Teoricamente falando, se a gente for usar a base da lei, Jesus veio de uma descendência bagunçada, né? Descendente de uma prostituta, que foi Raabe, de uma moabita que não era judia, né? Não era judia. Da mulher de Urias lá, que foi fruto de um pecado. Para confundir os sábios, né? E dali, dessa linhagem, vem Jesus. Lá na frente vem Jesus. Então parece que é um negócio, né? Como é que se explica uma coisa assim, né? Mas a gente não consegue explicar também como que uma pessoa que roubava, matava, traficava, e hoje é um salvo em Cristo Jesus, batizado com o Espírito Santo com fogo, e pregando a palavra e anunciando salvação para outras pessoas. Tem restauração. A graça alcança eles também. Tudo certinho? Tá todo mundo empenado aí. Ninguém entra na salvação, não, né? O livro de Ruth. Não, livro de Esther. Não, é de Esther. E Ruth fala: seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo. É Esther. É. Mas vamos lá, irmão. Passa mais um aí, Manu. Para Noemi, a lealdade. É. Então, o que acontece é o seguinte, olha. Noemi era casado com... Como é que é? Elimeleque? Não. É Elimeleque. Noemi era esposa de Elimeleque. Eles habitavam em Belém. Belém teve uma época que deu uma fome muito grande. E eles perderam o que tinha ali, não tinha jeito, eles saíram, foram para as terras de Moab. Eles tinham 2 filhos, né? Que eram o Malom e o Quilion. Malom e Quilion. Lá, esses 2 filhos casaram com mulheres moabitas, que uma foi Ruth e a outra foi Ofna, né? Orfa. Ruth e Orfa casaram com os 2. Elimeleque morreu. Aí tudo bem, tem os filhos. 10 anos depois, morre também os filhos. Aí só ficou agora quem? Noemi e as noras. Aí a gente vai para aquele problema que a gente estava conversando um pouquinho aqui, que é a raiz do Brasil também, né? O valor da mulher, até onde a mulher podia ir naquela época. O que era direito da mulher? Vocês sabem que aqui a gente pode até entrar num assunto chamado divórcio, isso aqui? Vocês sabiam? Por quê? Veja bem, vamos construir aqui para vocês entenderem. Ó, Ruth, viúva, mas já estava cansado na idade. As 2 noras também viúva. Só que aquelas 2 noras... Não, Ruth não, Noemi, desculpa. Noemi. As 2 noras não tinham a mesma responsabilidade que Noemi. Porque elas eram de um povo diferente, servia a deuses diferentes, tinha leis diferentes, culturas diferentes. Noemi servia o Deus de Israel, tinha as leis e culturas de Israel. O que Noemi faz? Olha, eu vou embora para minha cidade, porque lá pelo menos tem meus parentes. Lá pelo menos é meu povo. Porque eu estou aqui, não tem mais tem nada, tem ninguém. E vocês 2 estão livres. Vão casar de novo. Vai viver a lei de vocês, a vida de vocês. Elas não tinham obrigação com a lei. Aí, a Orfa, ela chora e tudo, mas vai embora. E a Ruth fala, não, aonde tu fores, eu irei contigo. Aonde pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E ela vai embora com Ruth. Volta para Belém. Qual era a cultura lá? Na questão dos viúvos, né? Das viúvas, na verdade. O viúvo não, né? A viúva. Para você ver como é que funcionava a questão da propriedade. A mulher, uma vez casada, ela se tornava propriedade do homem. E essa lei não acabava com a morte, não. Aqui no Brasil acaba com a morte, né? Mas lá na época não acabava com a morte, não. Porque depois, se o camarada morreu,
e ele não teve filhos, e ele tem irmão, aquela mulher, obrigatoriamente, vai ser mulher do irmão, para poder o irmão gerar filhos dela, e o filho que nascer não é do irmão, é do que morreu. Então, ou seja, nem a morte acabava com o casamento lá. Tem que casar com o irmão, não tinha conversa. Era desonroso, não pode desonrar. Desonra lá era morte, né? Então, veja bem, o que acontece? A propriedade, a mulher era um objeto, era propriedade do homem. Aí a gente começa, por que eu falo que a gente está até no som de divórcio? Quando você vai para esse contexto lá, quando o povo já estava sem temor de Deus, na época de Moisés, agora o homem não tinha isso não, tá? O homem podia sair para safadeza, para gandaia, arrumar 2, 3 moleques, estava tranquilo. Ele só não podia pegar a casada. Ele tinha que pegar as livres. Porque se ele pegasse a casada, ele estava pecando contra o marido dela. Entendeu? Então, o camarada estava na gandaia. Mas a mulher não podia, porque ela era objeto do camarada. Então, se ela se deitasse contra o homem, ela pecou contra o marido. Era fatal. Entendeu? Aí, por que Moisés ele libera a carta de divórcio num contexto bagunçado, sem temor de Deus? Por quê? Porque quem era vítima aí? Era o homem ou a mulher? A vítima era a mulher, irmão. O que era a carta de divórcio? Para vocês entenderem. Eu falei para vocês que nem a morte liberava a mulher da escravidão do casamento. Porque se o cara tinha irmão, ela tinha que seguir a descendência ali, né, para gerar filhos em nome daquele primeiro que casou. A carta de divórcio, ela fazia diferente. A carta de divórcio dava liberdade à mulher para casar com quem quisesse. Entendeu? Então, uma das necessidades do divórcio que Moisés entendeu ali, viu e liberou, foi justamente porque quem sofria era a mulher. Era a mulher que não tinha espaço para ela. Entendeu? E aí, o que acontece? Olha, aí você tem aqui, nessa história de Ruth, né, quando você vai para o cenário lá de Ruth, que ela chega lá em Belém, e aí eles não tem mais nada, não tem casa, não tem, eles estão na rua, né? Não tem comida, e não tinha direito social, INSS, não tinha nada, entendeu? Não tinha nada disso, acabou. Aí o que eles fizeram? Eles foram para o campo. A lei protegia o pobre, a lei protegia também a questão do estrangeiro, né, do órfão, tudo pessoas que não tinham recurso. O estrangeiro, o camarada sai pelo deserto afora, papai chegou numa cidadezinha, ele vai parar para dormir ali, lá não tem um bar com uma coxinha, com refrigerante, com caldo de cana, não tem nada disso. Então, o que foi já resguardado na lei, lá em Levítico? Que quando ele estivesse no campo semeando, se caiu alguma coisa para trás, não volta para pegar. Aquele fruto, aquela semente, aquilo que ficou para trás vai servir para o estrangeiro, vai servir para o pobre, vai servir para o órfão. O que fica pelas beiradas caído também não volta para pegar, porque vai servir para quem não tem nada. Ele vai lá e vai catar aquilo ali, né? Essa legislação autorizava isso. E quando Ruth vai, que elas chegam lá, ela sai para fazer esse tipo de serviço. Ela sai para poder catar sementes, né? O pessoal vai colhendo na frente e ela vai atrás, pegando as rebarbazinhas para ela e a sogra dela viver. E aí o que acontece? Nessa história, Noemi, ela busca na questão genealógica ali, né, na questão do parentesco, e ela descobre que Boaz, um grande proprietário de terra, um empresário rico, né? Boaz era parente do marido dela, tá? Era parente distante do marido dela. Se ele era parente distante do marido dela, existia uma lei também, a lei do resgatador. E aí o que ela faz? Não, meu filho tinha uma mulher e ele não teve filhos. Porque também é o seguinte, tá? A mulher casou com um camarada, teve filha, o cara morreu, continua o mesmo processo, porque não teve filho, tinha que ser homem. Tinha que ser homem, não podia ser mulher, não.
Teve filha? Vai para o braço do irmão. Vai tentar fazer um filho para honrar o que morreu. A carga era pesada. Mas aí que eu podia rejeitar. Porque Boaz, ele, na verdade, ele não era o parente imediato, né? Para poder assumir ela. Tinha outro, e o outro teve que renunciar. Aí, quando o outro renunciou, aí sim ele assume ela e eles casam, né? E aí a gente vê a vida dela, a história dela muda, né? O amparo de Deus acontece na vida dela, né? Uhum, é. Já deixava uma sementezinha cair, porque sabia que ela ia pegar. É. E aí a sogra dela também, que tá boa, você vai lá e monta um acampamentozinho lá perto da barraca dele lá e passa a noite lá na ilha lá. Fica lá. Quando ele acordar, você fala, você é meu resgatador. Talvez Ruth nem sabia o que era isso, né? Resgatador. Mas Boaz sabia. Entendeu? Sabia, ó, você é meu resgatador. Irã. Aí o coração já estava acelerado, aí disparou, né? Então vou resolver esse negócio aí então, né? Vai lá, Manu. Ah, não, peraí, segura aí. Então nós temos aí, essa história que nós falamos aqui, né? O retorno para Belém, depois a respingadura, que é a questão da lei que tinha lá, né? Se deixar cair as sementes, aí Ruth vai. Passa aí, Manu. A noite passada na eira, né? A sogra de Ruth, Noemi, pensa em casá-la com Boaz. Seguindo seu conselho, Ruth dorme próximo a Boaz, na área onde era feita a colheita, e acaba aproveitando o momento para lembrá-lo da lei hebraica, que obrigava um homem a esposar a viúva de um irmão. Era obrigado, tá? Era obrigado. Quando do morto não houvesse herdeiro. É, irmãos, esse tempo era meio complicado, né? Foi, isso mesmo. É. E, não, e foi morrendo um bocado. Morrendo tudo, a mulher era matadeira. Né? Morreu 7 irmãos. A mulher casou com um, aí o judeu chegou a Jesus. A mulher casou com um, morreu. Casou com outro, morreu. Casou com outro, morreu. Casou... E lá na vida ela vai ser mulher de qual? Ah, aham. E tem aquele também que jogava o sêmen na terra para não gerar filho para o irmão. É esse mesmo, né? É. O segundo filho, isso mesmo, o segundo filho de Judá. O filho casou, aí não teve filho, morreu, não teve filho. Aí ele foi e casou segundo a lei, é, e amaldiçoado. Aí o que o camarada casou porque foi obrigado. Não tinha sentimento, não, tá? Era a lei, é obrigado. Aí o camarada casou, tudo bem. Só que é o seguinte, eu não vou fazer descendência do meu irmão, não. Na hora ele jogava fora. Jogava fora, jogava fora. Deus matou ele. Entendeu? Por quê? Porque ele não quis suscitar a descendência do irmão dele. Rapaz, era ter esse negócio, né? O machado era no pé da raiz, né? Era, é claro. Uhum. Uhum. Então, esse é o negócio, é porque eles faziam esse juntamento, era por lei, não era por sentimento, não é por atração, era obrigatoriedade. Ué, os pais casavam os filhos lá no berço. Ah, meu filho vai casar com sua filha. Tá combinado, compadre? Tá combinado, compadre. Acabou. É, ué. Já era, meu. Ninguém descasava, não. E era obrigado. Chegar na hora, você vai casar com a filha de fulano e tal. Ó, você não fica olhando para Bernardo, não, porque você já está prometida para Ciclano. É, ué. Era o que tinha. Será que a gente consegue voltar para esse modelo, hein? Acho difícil, hein? Tinha os dotes, era.
Era complexo, rapaz. O negócio de casamento não era fácil, não. Né? Você tinha que. O noivo tinha que deixar um. E tinha que deixar um patrimônio bom, uma coisa boa para o sogro para garantir. Entendeu? Da noiva que dá? É. 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 Vamos lá, as núpcias de Boaz e Ruth. Boaz aprecia o pedido de Ruth. No entanto, existe um problema. Há outro parente com prioridade nesse mesmo direito. Com a desistência desse parente, esse problema é resolvido. Boaz se casa com Ruth. Ele tem um filho chamado Obed, que foi o pai de Jessé, e esse foi o pai do rei Davi. Então, nesse casamento de Boaz com Ruth, gera Obed. Obed gera Jessé, Jessé gera o rei Davi. É, teve a desistência de um parente, né, que tinha o direito, mas ele não foi. Agora, o importante é saber que Obed ele foi um resgatador, né? E realmente resgatar alguém, o Boaz, desculpa, o Boaz ele foi um resgatador de Ruth e ele tinha uma condição financeira boa. E Ruth precisava ser abençoada, ela e a sogra dela. Financeiramente precisavam ser cuidadas, né? Então, quando ele abençoa ela, a Noemi também é abençoada junto, né? Noemi também é abençoada junto. Vamos lá, passa aí, Manu. Rapaz, a hora tá voando, hein? Informações sobre o livro de Ruth. Autor, segundo a tradição judaica, Samuel foi o autor desse livro. A data da escrita e o tempo da ação. O primeiro versículo do livro de Ruth parece indicar que a história se passou no período dos juízes, conforme defende alguns teóricos. Foi no tempo de Jefté ou Gideão, no ano de 1100 a.C., que provavelmente houve fome em Belém. Já segundo outros estudiosos, a história aconteceu quando os juízes começaram a julgar em Israel, em aproximadamente 1300 a.C. Ou seja, então há uma divergência aí de aproximadamente 200 anos, né, 2 séculos, do período da escrita. Vai lá, Manu. O verso-chave: aonde quer que vá, irei eu. E onde quer que pouse, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, verso 36. O tema ali é redenção ou resgate. O conteúdo: em uma época de fome em Belém, Elimeleque e Noemi se mudaram junto com seus filhos, Malom e Quilion, para Moabe. Após a morte de Elimeleque, a viúva Noemi casa seus filhos, casa seus 2 filhos com mulheres moabitas, a qual tinha o nome de Orfa e Ruth. Passa, Manu. Capítulo 1. Nesse capítulo, Ruth faz a escolha de retornar com a sua sogra para Belém. No capítulo 2, aqui nós vemos, nesse capítulo, Ruth presta assistência a Noemi a acolher nos campos de Boaz. No 3, nesse capítulo, Ruth fica aos pés de Boaz e o elege como seu resgatador. E no 4, Ruth é remida e se casa com Boaz. E o esboço do livro? O livro é dividido em 4 capítulos com 85 versículos. No começo de cada um dos capítulos, os seus temas estão especificados. Isso aqui é um panorama geral, né, do livro de Ruth. São 4 capítulos ali. E cada capítulo você tem o desfecho de um desses pontos que foram colocados ali, dos 4 pontos dela, né? E o primordial aqui que a gente tem é a questão do resgate, né, que acontece, e também da questão da descendência de Jesus, né? Eles são ali, vamos dizer, fazem parte da raiz ali de Jesus, né? Tanto 2 figuras importantíssimas. Um foi Davi, 3, né? Vamos dizer assim, 3. Um foi Davi, outro foi Salomão, que foram grandes reis de Israel, e Jesus, que é o Salvador e Rei dos Reis, né? Vai, Manu. Primeiro Samuel, aí a gente avança. Na Septuaginta, o livro de Samuel é dividido em 2, e é com o nome do profeta que o livro é nomeado. O conteúdo abordado é separado em 3 partes, sendo elas divididas de acordo com os 3 governantes de Israel. Quais foram os 3 governantes ali? Samuel, né, que foi o último
dos profeta, sacerdote e juiz, né? Ele foi o único que reuniu essas três qualidades. Eli foi sacerdote e juiz, mas não foi profeta. Já Samuel foi profeta, sacerdote e juiz, né? Então nós temos ali que foi um grande líder. Samuel, depois Saul e depois Davi, que de modo sucessivo governaram a Israel. Então Samuel governou Israel, porque Israel não estava dividido dentro desse aspecto de reino, né? Israel compreendia todo judeu e Saul era ali a autoridade sobre todos eles. Depois veio Saul, aliás, Samuel foi autoridade sobre todos eles. Depois veio Saul, exerceu o reino sobre todo Israel. E depois Davi, né, vem pelas beiras, assume Judá, e depois de Judá ele assume todo Israel. Então foram os únicos que reinaram sobre todo Israel, né? E governaram sobre todo Israel. Passa aí, Manu. Hum? Uhum. Não, 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 não. É, eles, na verdade, nunca estiveram juntos, né? O descendente de Ismael, eles, depois que separou lá de Abraão, separou para sempre. Não, nunca mais estiveram juntos. Crê no mesmo Deus, de forma diferente. Crê no mesmo, na mesma raiz que é Abraão, né? Mas o filho, eles creem no outro, no Ismael. O livro deles não é a Bíblia, o livro deles é o Alcorão, né? O Alcorão, como é que é o nome que dá? É o Corão mesmo, né? O Corão é o livro deles, principal, e eles têm tem os Midrash e tem é uma cultura que eles têm lá, né? Na verdade, o movimento, a religião muçulmana, ela surge em 630 depois de Cristo. Pra você ter ideia? Com Maomé, que era um profeta que foi tido como um grande profeta da religião. Maomé, ele ocupa, acho que quase o mesmo lugar que Jesus. Entendeu? Dentro da religião dele, da perspectiva deles lá, né? É o grande profeta, é Maomé. Maomé recebeu o Alcorão, Maomé recebeu a revelação, Maomé recebeu e tal, e a partir dali, entendeu? É. Lá, se você fizer isso, você tem 70 vídeos garantidos lá no paraíso. Aí, meu filho, os caras se matam com vontade. O Apocalipse. É. Só que Maomé ainda é maior. Ainda é maior. Não consideram. Um dos profetas. Isso aí. Por isso que para eles, Maomé e Jesus está, entendeu? Pé de igualdade. Medina é o lugar aonde Maomé recebeu a revelação. É, entendeu? Então, na verdade, eles se configuraram, são um povo que foram criados mais nas montanhas, entendeu? Mais no meio da selva, vamos dizer assim, nos montes altos aí, né? Mais para os cantos, entendeu? Se desenvolveram, se criaram uma grande nação também, né? Se fortaleceram, desenvolveram bem posteriormente a religião muçulmana, né? A religião muçulmana, e hoje estão dominando o mundo, né? Hoje é uma das três maiores religiões: cristianismo, o muçulmano e o judaísmo. As três maiores religiões do mundo. Então vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, o nome do livro, né, que é a questão dos tradutores aqui gregos da Septuaginta, dividiram o livro de Samuel em primeiro e segundo Samuel, como nós temos na nossa Bíblia, né? Nós temos primeiro e segundo Samuel. Nós temos aí e é dessa forma que ambos os livros formam um único livro dentro do canon hebraico. Então, já no canon hebraico não existe primeiro e segundo Samuel, é Samuel, né? Aqui que a gente tem a divisão no livro da Septuaginta. Os livros têm o nome do protagonista com maior relevância neles, que é o Samuel. O nome Samuel significa pedido de Deus. O autor e o tempo da escrita. Os livros não têm um autor definido.
Porém, segundo a tradição judaica, foi Samuel quem escreveu o 1 Samuel, do capítulo 1 até o 24. Já a autoria do restante é atribuída a Natã e Gade, como é possível inferirmos a partir da leitura de Crônicas. Isso aqui eu acho que não tem muito a ver, esses versículos ali, 1 Crônica 29. E o tempo de sua escrita é aproximadamente do ano 1000 a.C. Então, a gente tem aqui informações que são informações mesmo que são verdadeiras, né? Porque Samuel não vai escrever sobre sua morte, né? Ele não vai escrever sobre sua morte. Então, teve outra pessoa que escreveu além dele. A tradição atribui a ele, né? A tradição judaica atribui a ele a autoria, e ele possivelmente tem escrito do capítulo 1 até o capítulo 24, e aí os demais capítulos, né? E compõem ali pelo Natã e também por Gade, e o período, aproximadamente o ano 1000 antes de Cristo, né? Ano 1000 antes de Cristo. Vai lá, Manu, passa aí. Oi? Não. Voltou para escrever um bocado de coisa aí, né? Vamos lá, o tempo da ação. Os acontecimentos retratados vão desde quando Samuel nasceu, no ano 1083 a.C., até quando Saul morre, que é no ano de 1011. Alguns autores apontam 1010, tá? Desse período aí, antes de Cristo. O verso-chave. Agora, pois, eis que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. 1 Samuel 12 e o verso 13. O tema relata a vida de Samuel, de Saul e de Davi. E quando a forma de governo em Israel passou da teocracia para a monarquia. Conteúdo: 1 Samuel é um livro biográfico que narra a época em que os israelitas passaram pela mudança de Samuel como último juiz e também sacerdote e profeta. Esteve à frente do povo até o primeiro rei, que foi Saul, que foi o rei escolhido. Então, aqui a gente começa a entrar realmente no tema da nossa aula de hoje, né? Que a nossa aula de hoje, a gente está falando sobre o quê? A questão da história da formação, né? Do povo de Israel. E como a questão da formação, nós vamos falar, mas agora nós vamos falando diretamente sobre a questão do reino, né? Israel e o início da monarquia. Então, agora especificamente, a gente entra realmente na aula, a partir daqui. A monarquia de Israel. Então, primeiro a gente tem como pano de fundo, né? A origem, de onde veio a família do rei, tá? De onde veio a família do rei. Então, nós temos aqui Ruth, uma moabita, que ela casa com Boaz, um judeu, um hebreu, né? Hebreu, não judeu. Tá? Por que isso? Fala aí, não fala não, Leandro. Vocês aí, por que hebreu e não judeu? Isso aí. E passa também pela questão da divisão depois das tribos. Tá? Quando tem a divisão do reino, quem fica na parte do sul, reino de Judá, aí passou a se chamar judeu. Entendeu? E os de cá são os hebreus, né, do reino do norte. E aí ainda isso ganha potencialização realmente depois do cativeiro babilônico, ou seja, lá em 500 e cacetada, aí que lá eles são realmente identificados como judeus. Tá? Essa nomenclatura de hebreu já começa até a perder força. E lá eles já são chamados realmente de judeu, porque as 10 tribos de Israel já tinham se dissolvido, entendeu? Já tinham sido extirpadas as 10 tribos de Israel, só sobraram as tribos de Judá, né? E aí, daí vem o nome judeu. Então, por esse período, eles agora são reconhecidos como judeus, porque são descendentes, são da tribo de Judá. Então, dali vem o nome judeu. Até aqui, então, não se tinha o nome judeu. Até aqui eram hebreus. Todos eles eram hebreus. Entendeu? Quer falar alguma coisa mais, Leandro, sobre esse momento? Então, vamos lá. Aí nós temos ali, então, a questão desse tempo, né?
Jesus ele vem dessa descendência, a ação ali, o tempo da ação, os acontecimentos retratados vão desde quando Samuel nasceu. Ele nasce ali aproximadamente 1083 a.C., até quando Saul morre, no ano de 1011 ou 1010, alguns autores apresentam. Aí depois você vem aqui a questão do verso-chave, né? Aí está o rei que vocês elegeram. O tema vai falar sobre a vida de Samuel, Saul e de Davi. E quando a forma de governo em Israel passou de teocracia para monarquia, né? Ou seja, acaba o período dos juízes, teocracia, que Deus julgava o povo, e agora vai para a monarquia, né? Agora vai ter um rei ali, uma pessoa, um líder, que vai sentar num trono para poder governar o povo. E aí a gente tem como conteúdo aqui o primeiro livro de Samuel. O primeiro Samuel é um livro biográfico que narra a época em que os israelitas passaram pela mudança de Samuel como último juiz e também sacerdote e profeta, e esteve à frente do povo até o primeiro rei, que no caso foi Saul, que foi o rei escolhido. Passa aí, Manu. A divisão do livro de Samuel. Bom, Samuel também tem 3 divisões. A história de Samuel, que são dos capítulos 1 ao 7, a história de Saul, dos capítulos 8 ao 15, e a história de Davi, dos capítulos 16 até o verso 31. Passa, Manu. Informação sobre o livro de 2 Samuel. Nome: os livros de Samuel constituem somente um livro dentro do cânon hebraico. E ele foi assim segmentado por tradutores gregos na versão da Bíblia em hebraico, a Septuaginta, como já foi dito. O livro é nomeado como o nome do protagonista Samuel. A autor e data da escrita desse livro, os 2 livros não têm um autor definido, mas segundo a tradição judaica, foram Natan e Gad os autores da segunda parte do livro. E a sua escrita se deu aproximadamente no ano 950 a.C., ou seja, então, Natan e Gad, lá na frente, que eles continuam a escrever sobre a história aí de Samuel. Passa aí, Manu. Informações pertinentes sobre o livro de Samuel. O tempo da ação. O que nesse livro está relatado aconteceu entre todo o período que Davi foi rei, a partir da morte de Saul, no ano 1011 antes de Cristo, até a aquisição do terreno onde o templo seria construído em 971 antes de Cristo, o que totalizou um período de 40 anos. Esse é o período do reinado de Davi. Davi reinou durante 40 anos, né? O verso-chave. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que ande. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome. O tema ali é o reinado de Davi. Então, nós vamos aqui, esse verso-chave, Deus lembrando a Davi, né? Vamos dizer assim, né? Lembrando de onde Davi veio. Isso aí. Lembrando de onde você veio. Davi, eu tirei você lá do meio das malhadas. Se falar isso, aí ele já, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, Deus falando para Davi, eu tirei você lá do meio das malhadas. Ele já sabia que era o lugar da humilhação dele. Porque os irmãos dele eram mais velhos, o serviço mais pesado, mais sujo, mais complicado era ele que tinha que fazer. Os irmãos metiam o pau nele mesmo, né? Porque tanto é que quando ele chegou na guerra lá, que ele foi lá, ei, como é que tá aí? Esse negócio é o irmão, rapaz, o que você tá querendo aqui? Vem você caçar problema aqui também, né? Um já se levantou contra ele. O que você vai cuidar daquelas ovelhas suas lá, rapaz? Né? Uhum. Os que estavam na guerra. Pois é. Então aí você vê, quando Deus fala para Davi, olha onde Davi está e olha de onde ele veio, né? Então Deus fala, eu tirei você de trás das malhadas. Então tirei você do lugar da humilhação, tirei você do lugar lá do serviço pesado. Não entravam, né? Tinha que ser totalmente limpa, né? Então, aí, veja bem, irmãos,
Se a gente pensar assim em José também, né? Imagina se Deus chegasse para José e falasse, José, lembra de onde eu tirei, né? Porque quando ele estava lá no governo, vamos pensar, talvez o dia que ele estava lá na prisão, ou o dia que ele estava na cova lá, que os irmãos dele sacanearam ele, jogaram dentro da cova, e viraram as costas, eu falei, e agora, meu Deus, não consigo sair daqui, agora o negócio estreitou para mim aqui. Aí se Deus fala que eu tirei você de dentro da cova. Aí ele já ia ver de onde ele veio, né? Jeremias, isso. Aham, aham. É, é, mas é isso, irmão. Então, é interessante esse nome, hein? Saindo de trás das malhadas. Só Deus, né? Mas vamos lá. Agora, pois assim dirás ao meu povo, ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te tomei-te da malhada de trás das ovelhas para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que ande. Eliminei os teus inimigos diante de ti e te fiz grande o teu nome. Só de Davi ter matado o gigante, o nome dele já foi lá em cima, né? A experiência dele de ter lutado com o leão e com o urso e ter matado, né, e ter vencido, isso mostrou que o Espírito de Deus era na vida dele, não é verdade? A forma que Davi sai depois fugindo de Saul e ele bate dentro de uma caverna chamada Caverna de Adulão, vocês já leram sobre isso? Caverna de Adulão. Lá nessa caverna só tinha os desgraçados lá. Só tinha vagabundo, ladrão, fugitivo, leproso, só. É mesmo? Misericórdia, você tá doido? Só tinha os rejeitados lá. Quem tava pra lá, porque tá, ou é morrer ou é tá ali. Aí você escolhe, eu morrer ou tá ali. É, não, nada de bom ali. É. E ali, isso aí. Ali, quando o Davi bateu ali, Davi começou a olhar para aquele bocado de miserável, gente, só viu o resto, o povo falou, rapaz, tá aí. Aqui tem um exército aqui para nós lutar. Os valentes de Davi saíram dali. Os caras que arriscavam a vida por Davi. Os caras que. Valente de Davi, o nome da classe, Valente de Davi. Mas não tem nada a ver comigo, não. Tem a ver com os valorosos. 4 valentes que atravessaram. Davi, um dia Davi falou, rapaz, ele estava na guerra no campo lá, com vontade de tomar água de Jerusalém. Os caras não falaram nada, saíram, entraram, mataram, fizeram, foram lá e pegaram água e levaram daqui a água. Rapaz, é. Saiu da caverna do Adulão. Os melhores de Davi, os guerreiros de nome do seu exército, saíram da caverna. É mensagem de domingo, hein? Então, olha, eu sabe o que eu enxergo com isso, irmão? Eu enxergo uma grande liderança de Davi, uma coisa assim, fora do normal, uma coisa com Deus presente na liderança de Davi. Rapaz, Davi transformou um cenário deplorável, um cenário de gente miserável, de gente rejeitada, que não valia nada. Davi tornou esses homens os melhores guerreiros da época.
Davi fez desses camaradas revolucionários. Depois disso, ele assumiu Israel inteiro. Olha, irmão, se isso não é uma liderança, né, assim, de se estudar, de se aprender, né, de se imitar, não quer. Uhum. É. A semente que ele bota no coração daqueles homens ali. Dos valentes. Primeira Crônicas 11, verso 10 em diante. Então, aí você vê aí essa... E você vê, irmão, Deus estava com eles. Porque um homem comum sem o Espírito de Deus não faz essas coisas grandes, não. Né? É. E olha que ele tinha pecado para sobrar, hein? Tudo de errado, e ele alcançou. Rapaz, aí se a gente voltar lá, é Ruth. Por que ela está na descendência? Né? Vamos voltar um pouquinho antes ainda, né? Raabe, por que ela entrou nessa genealogia de Jesus? Tudo que é de ruim estava ali, rapaz, na raiz. Né? E você sabe que às vezes a gente tem um olhar preconceituoso sobre as pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos. Nós queremos do nosso lado sempre o certinho, direitinho. A gente nunca quer o problemático. E Davi foi bater no meio dos problemáticos. De lá, ele criou um grande exército ali. Uhum. Uhum. Isso. Você é um líder. Isso mesmo. Uhum. Isso mesmo. Isso mesmo. Rapaz, é muito interessante essa história, viu? Depois vamos dar uma debruçada em cima dela. Passa aí, Manu. Aí. Já tem a mensagem do domingo. Conteúdo. Em 2 Samuel, relata-se a história de Davi, suas vitórias e suas derrotas. É ele o protagonista da narrativa. Após a morte de Saul, Samuel 31 e 2 Samuel 1, Davi, com 30 anos, é aclamado rei da tribo de Judá. Né? Então, 30 anos começa a história dele. E aí você vê Davi, ele foi crescendo, né? Ele, ainda jovem, ele mata o Golias, né? Depois ele vai trabalhar no palácio e tal. Aí tem, eu não sei se aqui nos slides vai ter, mas no livro, né, vocês vão ver que vai ter aqui falando sobre a questão do espírito que vinha sobre Saul, se aquele espírito era de Deus ou não. Aquilo ali, irmãos, é importante a gente discutir isso aqui, sabe por quê? Porque vai passar por ponto de vista teológico, né? E uma coisa que o livro destaca aqui, eu não sei se vai estar no slide, porque eu li os slides já tem uns dias. Não, não, mas o slide não vai ser a partir daqui. Então, aí fica a discussão: era espírito maligno? Era espírito de Deus? E aí, como é que se explica isso? Ou talvez era? Você viu na novela, não, né? Aham. Uhum. Sei. Tem nada a ver isso. Aham. O louvor liberta. Aí piorou mais ainda. Página 38.
Aham. Manu, faz o seguinte. Os irmãos estão lendo, estão em casa. Deixa eu ver quantos estão com a gente aqui. Tem Esther, Jonatas. Qual é o capítulo que você falou aí? 1 Samuel 16, 14. Então tá, Jonatas e Esther, acompanha aí na casa de vocês aí. E acompanhe também a página 38. Olha, Manoel leu o texto bíblico, né? Agora vamos ler aqui teologicamente para a gente poder começar a entender melhor os textos bíblicos. Ó, o finalzinho aqui. O mesmo teria acontecido com Saul quando ficava possesso de um espírito maligno. Segundo alguns intérpretes bíblicos, não por vontade soberana e imperiosa de Deus, mas por vontade permissiva. Desse modo, o espírito maligno da parte de Deus sobre a vida de Saul teria se apossado dele, porque Deus permitiu, por vontade permissiva e não por vontade soberana. Qual a diferença de vontade permissiva e vontade soberana? Vontade permissiva, Deus permite acontecer. Soberana é quando Deus faz, né? Aí é a soberania dele, né? Então vamos lá. Que o mesmo atormentasse Saul, porque em algum momento o rei deu lugar à ação do inimigo. Há outros intérpretes que preferem atribuir esse versículo do texto à questão da. Aí eu quero que vocês atentem isso aqui. Teologia judaica da época. Teologia judaica da época. No período em que se escreve o livro de Samuel, isso aqui é importante, tá, Leandro? Para ensinar lá a pessoa lá que você falou. No período em que escreveu o livro de Samuel, a teologia judaica atribuía todo o mal, tanto o mal como todo o bem, a quem? A Deus. Eles não tinham visão de demônio. Então, naquela época de Davi, não se tinha visão sobre o diabo. Bota para mim aqui, por favor. Sobre o agir do diabo, sobre a manifestação do diabo, né? Aí vamos continuar a leitura aqui, olha. Então, alguns pensam que Samuel escreveu o verso totalmente convicto de que Deus, de fato, enviara aquele demônio para atormentar Saul. De que Deus, de fato, tinha mandado aquele demônio ali. Aí vamos só abrir um parênteses aqui. Vocês lembram daquela época em que a igreja acreditava que o mundo era quadrado, porque está escrito lá os 4 cantos da terra? A mesma coisa. A teologia da época acreditava que o mundo era quadrado. Por quê? Porque na época, né, tinha escrito lá que o evangelho tem que chegar nos 4 cantos da terra, então 4 cantos é quadrado. Né? Então o mundo é quadrado. Mas depois foi sendo provado que não era quadrado o mundo. Né? E essa coisa foi sendo desconstruída. Né? Oi? E aí foi sendo desconstruída. Ah. Então, esse. Sim, vai. Sansão. Uhum. Justamente. Justamente. O que acontece? Saul era um homem que ele se desviou. Ele começou a pecar diante de Deus. E Deus não faz acordo com o pecado. Então, a liderança ele perdeu porque ele começou a cometer atos contra a vontade do Senhor. O Espírito do Senhor saiu da vida dele. Aí, Samuel escreve, porque ele escreve dentro da visão de momento. O que se entendia sobre Deus e sobre as coisas boas ou ruins que aconteciam sobre o ser humano? Tudo vinha de Deus. Essa era a teologia judaica da época. Tudo vinha de Deus, tanto mal quanto bem, vem de Deus. Tanto mal quanto bem vem de Deus. Então, se Saul está sendo atormentado, é Deus que mandou esse espírito mal.
naquela visão, naquele conceito, era Deus que mandou. Agora, teologicamente falando, analisando esse texto, vamos continuar a leitura aqui, ó. Então, alguns pensam que Samuel escreveu o verso totalmente convicto de que Deus, de fato, enviara aquele demônio para atormentar Saul. Jamais, antes do exílio do povo de Judá, se pensou ou se falou da figura de Satanás. Ou seja, antes do exílio não se falava, não se tinha a figura de Satanás, né? Porque o judeu, diante do exílio, não conhecia essa figura maligna. Todo o mal e todo o bem procediam diretamente de Deus, na visão deles. Sabemos que isso não é verdade, porque hoje entendemos que Satanás pode agir se dermos ocasião ao seu trabalho maligno. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4, verso 27. Mas os judeus não pensavam desse modo claro. Então aqui a gente observa o seguinte, irmão. Na verdade, aquele espírito ali não é que Deus mandava, tinha vontade permissiva de Deus, né? Por quê? Porque Saul estava em pecado, estava livre para o diabo entrar. Né? Então Satanás entrava. E aí Davi tocava a harpa e o diabo saía dele. Né? E ele se tranquilizava. Entendeu? Vamos lá, Manoel. Acabou aqui? Apagou aqui. Ah, tá aqui. Ah. Falta quantos? Então, beleza. Está quase acabando já. Né? Vamos lá. Os principais acontecimentos no livro de 2 Samuel. Davi toma Jerusalém, tornando a capital de seu reino. Davi toma de volta a arca do Senhor, que estava com os filisteus. Vai, Manu. A elevação de Davi, está no capítulo 1. A queda moral de Davi, capítulo 11 ao 20. E os últimos anos da vida de Davi, capítulo 21 ao 24. Fala, Manu. Passa outro. Acabou? O que levaram para Davi quando ele estava velhinho? É. É. Arrumaram umas virgenzinhas para ele lá. Davi era meio ousado, né? É. Mas o conceito de rei, o rei tinha liberdade de muitas coisas. Né? É. Isso aí. Ai, ai. É. Salomão tinha um harém, né? É. Aqui, página 42. Página 42. O finalzinho da página 42, olha. Em 2 Samuel, 2 Samuel relata-se a história de Davi, suas vitórias e suas derrotas. Ele é protagonista da narrativa. Após a morte de Saul, né, 1 Samuel, capítulo 31, e 2 Samuel 1, Davi, com 30 anos, é proclamado rei, né, que nós já lemos aqui. Aí da tribo de Judá, nesse período, foi Isbosete, filho de Saul, o rei das outras tribos do norte de Israel. Então, Davi foi proclamado rei em Judá e Isbosete foi proclamado rei nas outras tribos de Israel. Davi finalmente, aí ó, depois de 7 anos e meio, Davi finalmente se torna rei de toda a nação de Israel. Está em 2 Samuel 5, verso 4 e também o 5. Os capítulos iniciais de 2 Samuel relatam as vitórias contra os seus adversários. Aqui nós podemos colocar em evidência esses acontecimentos, né, que foi a tomada de Jerusalém e tal, foi o que nós acabamos de ler aqui. O capítulo 7, aqui já embaixo, no segundo parágrafo, o penúltimo parágrafo, o capítulo 7 relata qual o maior pecado cometido por Davi. Em seguida, os acontecimentos descritos em 2 Samuel terão como causa direta ou indireta esse pecado. Da tua casa suscitarei o mal sobre ti, ou seja, por causa do pecado dele, o mal veio dentro da casa dele, foi amargo para ele. Tá? Você imagina um pai ver um filho matar outro,
ver um filho estuprar outro filho querer matar o pai, né? Terrível. Então, dentro da casa dele veio o mal. É no momento em que Davi gozava da grande glória, honra e poder, e que o diabo se aproveita, né? Os grandes pecados cometidos por Davi foram o adultério e também o homicídio. As consequências por esses pecados foram doloridas para Davi. O filho de Betseba morre. Absalão, seu filho, o trai e ocorre a relação sexual entre os dois parentes, Amnon e Tamar, né? O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus e se diferenciava de Saul, pois ele era paciente, dependente de Deus, tinha um espírito que louvava e era grato a Deus, bem como de fato arrependeu-se de tudo que fez. Salmo 51 vai dizer, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Não aparta de mim o teu espírito, né? Não me lances fora da tua presença, não aparte de mim o teu espírito, né? Então, aí você vê a humilhação. Por que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, né? Ele soube se arrepender. Pouco antes do seu reinado terminar, Davi novamente peca por seu orgulho e soberba, promovendo o censo de seu povo. O exercício sem nada a ver Deus determinado. Ele ajuntou riquezas a fim de que Salomão, seu filho substituto, viesse construir o templo. A Bíblia não deixa de mostrar o quanto Davi era humano e quais foram os seus pecados. Nessa época de muitas vitórias e algumas derrotas, o rei Davi, que também era um poeta, escreveu cânticos devocionais, históricos e proféticos, a fim de serem lidos nos cultos. São cânticos que conhecemos como salmos, os salmos de Davi, o doce cantor de Israel, ecoa até os dias de hoje através dos versos escritos em nossas Bíblias. E aí nós temos aqui as divisões, né, que falamos. Atos 13, 21 nos informa que o reinado durou 40 anos, no entanto, possivelmente 7 anos e meio, em que seu filho Esbocete, seu capitão Abner reinaram, né, de 1004 a.C., depois da sua morte, ele deve ser inserido dentro desse período do reinado de Saul. Né? No ano 1011 a.C., Davi se torna rei de Jerusalém, mas reina somente em Judá. Foi então que em 1004 a.C. ele se tornou rei em todo Israel e reinou até 971 a.C. Sobre a morte de Saul, encontramos uma divergência, né? Entre os acontecimentos descritos aí de Samuel, que são algumas divergências aqui também, que vale a pena a gente, né, interpretar, porque são textos bíblicos, né? Sobre a morte de Saul, encontramos uma divergência entre os acontecimentos descritos de 1 Samuel 31, verso 4 e 5, que diz que ele cometeu suicídio. E em 2 Samuel 1, verso 6 ao 10, em que um amalequita informa a Davi que, a pedido do próprio Saul, ele o mataram. Então tem divergência. Saul se suicidou ou ele pediu um amalequita para poder matar ele, né? Oi? Não, mas aí a gente vai ver um desfecho. Ó. O acontecimento narrado no livro de 1 Crônicas 4 e 5 ratifica que Saul cometeu suicídio, tornando claro que o amalequita ele veio violar o corpo de Saul, roubando o que ele tinha de valor, e depois com a intenção de ser elogiado por Davi, o que não ocorreu. Foi até Davi disse que tinha matado Saul. Ou seja, na verdade não foi, Saul se matou. Né? O pecado do censo cometido por Davi se deu por dois motivos. Davi não buscou a direção de Deus para tal, e além disso, fica-nos claro que ele agiu por orgulho e vaidade. Os relatos descritos no livro de 2 Samuel são semelhantes aos de 1 Crônicas 11 a 29. Os capítulos 22 e 23 de 2 Samuel não estão seguindo uma ordem cronológica com os outros capítulos e acontecimentos históricos que são contados no livro, apesar de haver somente uma profecia a respeito da vinda do Messias nos livros de Samuel. Davi tipifica o Cristo como rei. Amém? Ele tipifica o Cristo como rei. Primeiro, reinado perpétuo. Deus falou que da descendência de Davi não tiraria o reino dele seria eterno, né? Então, aí o reino de quem é eterno? Não de Cristo?
Então, Davi, como se diz, a coroa nunca ia sair da casa dele. Tanto é que da descendência de Davi veio quem? Jesus, né? Uhum. Casaria com a filha dele. Uhum. Uhum. Isso aí. Então, aí você vê o cumprimento maior dessa profecia, da tipificação de Davi com Jesus, é essa questão do reino que seria eterno. Davi nunca vai faltar rei da sua descendência, né? Como diz a Bíblia, depois vai vir vários descendentes dele que assumiram reinos, né? Aí teve muita turbulência, Israel foi destruída, foi cativo e tal. Esse período perdurou, né? Cerca de 540 anos, né? Vocês vão ver no livro, vocês daram ali depois. Perdurou esse período da monarquia, né? Desde que Saul assumiu, até o último cativeiro, que é o cativeiro babilônico, aonde realmente se estipou, acabou os reis ali, né? As descendências acabaram ali, daí para lá Israel se tornou sempre refém de algum povo, sempre alguém subjugando Israel, sempre alguém subjugando Israel, mas eles não constituíram mais rei. Tanto é que por isso os judeus ainda continuam aguardando o descendente de Davi, entendeu? Eles ainda continuam aguardando um que virá da linhagem, né, para poder estabelecer o reino, o grande Messias que a profecia bíblica aponta. Por quê? Porque Israel foi destruído. Primeira destruição entre os assírios, né, cerca do ano 700, 722 a.C. Israel foi, né, totalmente, brutalmente atacada pelos assírios, e aí ficam os judeus, né, os da tribo de Judá, que depois em 560, salvo engano, 560, eles são levados cativeiro, aí vem um cativeiro babilônico de 70 anos, né, aí já tem um período de Daniel, aquela coisa toda ali, e aí a partir dali eles voltaram para suas terras, para suas cidades, mas subjugados, né? Depois lá com Esa, com Neemias, mas voltaram subjugados. Não estabeleceram o reino e tal. Não. E eles aguardam o Messias. Entendeu? Amém, meus irmãos? Então demos mais um passo na história de Israel, né? Graças a Deus. Leandro, você quer falar alguma coisa, Leandro? Nós vamos então encerrar nossa aula hoje, agradecendo a Deus pela presença de todos. E na quinta-feira que vem nós estamos aqui para nossa penúltima aula. Em nome de Jesus. Com certeza. Uhum. E são fatos, né? O Novo Testamento. Uhum. Então, daí é uma grande importância a gente descobrir esses tesouros na Bíblia, né? Porque isso enriquece muito a nossa fé, inclusive. Isso enriquece muito a nossa fé. Você vê o desdobrar, né? O desdobrar das páginas da Bíblia, no acontecimento, na história, né? E isso fortalece a nossa fé cada vez mais. Né? Cronológica. Uhum. É. É, tá doido. Aham. Tá doido. Deus que me livre. É. Corrigido. Ela é, ela é uma Bíblia boa porque ela está bem ligada aos textos originais também, né? Ela é atualizada
Algumas atualizou demais, né? Mais longe do original. Quanto mais atualizado, mais longe do original. Porque o que acontece? A verdade, essas traduções, eles começam a fazer o que? Eles começam a pegar as palavras ali e trazer a interpretação delas, entendeu? Então, aí, às vezes, essa interpretação pode fugir um pouco do contexto, né? E atualiza demais, que às vezes se perde um pouco do que o povo é mais acostumado, vamos dizer assim, né? Mas as Bíblias Almeida Corrigida, na verdade, para o cenário do estudante, elas são as melhores. Almeida Corrigida. As mais atualizadas são as melhores. Por quê? Porque elas já vêm trazendo o sentido do contexto. E isso é importante para nós, entender o contexto. Entender o porquê. Entender. Para quem estuda, é muito importante isso. Então, para quem está estudando, você já tem a palavra mais atualizada, é melhor. Que bom, irmã. Mas, aí já era, né? Vamos orar, irmãos, para poder encerrar o nosso culto, a nossa aula, na verdade, né? Manoel, ora o Senhor por nós. Jesus. Amém. Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vinda de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.